Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o primeiro domingo da Quaresma do ano A. Vocês sabem que o calendário litúrgico, aos domingos, ele se divide em ano A, B e C. No ano A, normalmente se proclama o Evangelho de Mateus, no ano B, de Marcos, no ano C, de Lucas, e nas solenidades dos 3 anos é proclamado o Evangelho de São João. E durante a semana nós temos também os anos pares e ímpares, em que nós vamos revezando as primeiras leituras das missas feriais. Pois bem, então nós estamos no ano A. O ano A, nós sempre ouvimos o Evangelho de São Mateus, mas independentemente dos anos, em todo o primeiro domingo da Quaresma, nós ouvimos o Evangelho da tentação de Jesus. Jesus que é tentado pelo diabo. Por que a igreja reserva este Evangelho? Porque a igreja quer nos dizer que o tempo da Quaresma é um tempo de luta contra o diabo, é um tempo de luta contra o pecado, é um tempo de luta contra o espírito do mal. Nós ouvimos isso, por exemplo, na oração coleta da missa de hoje. Logo depois do ato penitencial, que o padre diz, oremos, nós ouvimos: concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta Quaresma possamos progredir no amor a Jesus Cristo e corresponder ao seu amor por uma vida santa. Mas se nós ouvirmos, por exemplo, o oremos, a oração coleta da quarta-feira de cinzas, diz assim: para que concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, iniciar com este tempo de jejum, o tempo da Quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Então a Quaresma, no tempo da Quaresma, nós, juntamente com Jesus, nós combateremos o diabo dentro de nós. Jesus combateu o diabo fora dele, porque é claro que Jesus não tinha concupiscência. Jesus, ele não tinha tentação como nós temos. Nós temos uma tentação, isto é, uma sedução interna. Jesus foi tentado exteriormente, porque ele é Deus, ele é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então seria impossível Jesus pecar, mas Jesus deixa que o diabo o tente para nos dar o exemplo de como vencer a tentação, de como vencer o diabo. Pois bem, então o tempo da Quaresma, este tempo de combate, de modo que, meu santinho, se você quer fazer Quaresma como faz a igreja, Quaresma como nos ensina a igreja, você precisa combater os seus pecados. Então já de agora você é chamado a pensar em 1 ou 2 defeitos dominantes, predominantes na sua vida, e dizer: nesta Quaresma, mais do que nunca, mais do que todos, combaterei esses defeitos, combaterei essas falhas, combaterei esses pecados. Porque é claro que as virtudes, meus santos, são como os dedos das mãos. Quando uma cresce, as outras crescem também. Então, quando você combater um pecado, concomitantemente você combaterá o reino do pecado no seu coração. Quando você combater um pecado, você vai, de alguma maneira, abrir o seu coração para uma maior ação da graça de Deus. E quando a graça de Deus entra, ela vai nos fazer crescer no amor. Consequentemente, nós iremos crescer em todas as outras virtudes. Então, de você pensar: vou pegar 2 falhas, 2 defeitos, e vou, mais do que todos os outros, vou combater muito, bastante, durante este tempo da Quaresma. E aí, é claro, as suas orações são voltadas a combater aquele defeito.
As suas penitências são feitas tendo em vista o combate àquele defeito. As suas caridades, quando você as faz por amor a nosso Senhor, mas pedindo sempre a Jesus a graça de vencer aqueles pecados. Porque, meu santinho, se você não combater o pecado na sua vida, você não só não fará uma boa quaresma, você não fará quaresma nenhuma, você não será um cristão de verdade, de fato. Então vamos lá, cada um aqui já, quem ainda não fez os seus propósitos quaresmais, de pensar em 1 ou 2 propósitos, para que eles sejam uma expressão exterior deste combate interior. Então, por exemplo, você escolhe durante o tempo da quaresma, você virá mais frequentemente à Santa Missa. Eu sempre digo, já estou aqui há quase 10 anos, como pároco há quase 10 anos, e eu sempre digo que para quem não faz a missa diária ou a missa frequente, o absolutamente melhor propósito quaresmal é, sem sombra de dúvidas, a missa diária ou uma missa mais frequente. Vir à missa durante a semana. Se você já faz a missa diária, então você escolhe uma outra penitência. Mas qual o significado dessa penitência? De você crescer na fortaleza interior, para que, vencendo a sua vontade, que quer o caminho mais fácil, você escolhe o caminho mais difícil, porque a penitência é sempre o caminho mais difícil, né? O caminho mais fácil é sem penitência, é sem jejum, é sem orações longas, é sem vigília. O caminho mais fácil é esse. Mas você livremente escolhe o caminho mais difícil, para que, quando as dificuldades da vida aparecerem, quando as tentações aparecerem, você que já está ensinado no caminho mais difícil, terá a força necessária para combater o bom combate naquela situação de provação. Muitas vezes nós muitos cristãos cedem à tentação, caem em todo tipo de tentação. Por quê? Porque como não exercitam a sua vontade interior, a sua fortaleza, como não se exercitam na graça, na primeira provação, porque não tem força espiritual, sucumbe. Então, quando a gente faz penitência, vou usar aqui uma linguagem figurativa, plástica, você adquire músculos espirituais, de modo que, quando vier a provação, aqueles músculos exercitados na penitência serão fortes o suficiente para vencer a tentação quando aparecer na sua vida. Então, mais do que nunca, se a penitência é sempre adequada para toda a vida cristã, mais do que nunca no tempo da quaresma. Então, pensar em alguma penitência, em algo que exija uma força de vontade, de você dobrar a sua vontade, como que você oferece a Deus. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo bem simples. Você diz que durante a quaresma você não vai comer doce. Você oferece a Jesus e diz: Senhor, eu vou te oferecer a minha vontade de comer doce, ou a minha vontade de dormir, porque eu fiz o propósito de acordar às 3 da madrugada e rezar 10 Ave-Marias pela conversão dos pecadores e volto a dormir. Por exemplo, essa penitência, eu te ofereço, Senhor, aquela vontade de dormir, aquela vontade de continuar na cama, mas eu dobro a minha vontade para que eu tenha força, Jesus, quando o pecado me visitar, eu tenha também a força de vontade, da graça de dizer não ao pecado, como eu disse, não ao sono ao acordar e rezar as 10 Ave-Marias, como eu disse, não ao doce, renunciando durante o tempo da quaresma. Percebe? Porque é claro, meu santo, se você faz apenas aquela penitência em si, não vale muita coisa. Deus não está se importando se você come ou não come doce. Deus não está se importando se você toma ou não toma café. Entende?
Você tem que dar um sentido espiritual àquela renúncia física, material. Entende? Ninguém se santifica simplesmente porque acorda no meio da noite. Insônia não leva ninguém ao céu. Entende? Mas se você, porque se acorda para fazer aquela oração pela conversão dos pecadores, você acorda porque você quer vencer a sua carne, que quer continuar deitada, e você se levanta, se ajoelha e reza e diz: eu vou fazer a vontade de Deus, eu serei fiel a Deus, a este propósito que eu fiz. Ora, esta vontade exercitada estará firme também, forte também, nas ocasiões cotidianas de tentação da nossa vida. Pois bem, aqui apenas para iluminar o seu coração, a sua inteligência, nos propósitos que você deve fazer. 1 ou 2, não devem ser muitos, para que você não se perca, mas que acompanhe você nesta quaresma. Um propósito de renúncia e um propósito de oração. Rezar o Santo Terço, se você não reza, rezar o Terço da Misericórdia, vir à Santa Missa, segunda, quarta e sexta, vir todos os dias. Aí sim, tenho certeza que isso vai fazer com que você progrida espiritualmente e combata o bom combate, lute contra os desejos desregrados no seu coração. E é a respeito de luta contra o pecado que o primeiro domingo da quaresma sempre nos fala. A primeira leitura de hoje nos mostra a luta contra o pecado dos nossos primeiros pais, e eles sucumbiram, eles caíram, eles se deram por vencido. O diabo saiu vencedor. No Evangelho nós vemos uma outra luta contra o pecado, mas nesse Jesus sai vencedor. Jesus vence o diabo e as suas seduções. Vamos lançar um olhar rápido sobre a primeira leitura, para que nós possamos entrar no Evangelho e nos deter um pouco mais. Diz aqui que Deus criou o homem e a mulher, que os colocou em um jardim, que é uma linguagem figurada para dizer que Deus colocou o homem e a mulher num lugar bom, de felicidade, de alegria. Mas o diabo, apresentado aqui como uma serpente, aparece aos nossos primeiros pais e faz a seguinte pergunta. Gênesis, capítulo 3, versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor tinha feito. E ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, só não podemos comer da árvore do meio do jardim. É interessante, né? O diabo se apresentou à mulher e disse: é verdade que vocês não podem comer nada? E Eva disse: não, não é verdade que a gente não pode comer nada. A gente só não pode comer da árvore do meio do jardim. Das outras a gente pode. O diabo é assim. Quando ele nos tenta, ele apresenta a nossa vida como que seguir Jesus fosse a coisa mais terrível do mundo. Como que o cristão, ele simplesmente fosse a criatura mais infeliz da face da terra. Como que os mandamentos de Deus fossem as coisas mais pesadas, duras, exigentes. E o caminho cristão é um caminho horroroso, de muita infelicidade. É isso que o diabo coloca no nosso coração. Quando a gente está numa provação, desanimado na fé, a gente olha para a vida cristã e só vê dificuldade. Mas se você parar um pouquinho e estiver na sua situação normal, eu aqui poderia perguntar a qualquer um aqui e dizer: fulano, fulana, você tem dificuldades na sua vida? E eu tenho certeza que todos aqui diriam: tenho. E eu perguntaria: mas você é feliz por seguir Jesus? E eu não tenho dúvida que eles diriam: sou. E eu diria: cicrana, você tem dores e dificuldades na sua vida? E ela vai dizer: tenho, padre. Dores bem doídas. Mas você é feliz por seguir Jesus?
Claro, padre, eu sou. Quer dizer, o caminho cristão é esse. Isto é, nós temos dificuldades? Temos. Mas nós temos a felicidade de seguir Jesus. Nós temos a alegria de ser dele. Seguir Cristo é exigente? É. Tem que carregar a cruz? Tem. Mas ele cuida da gente carregando a cruz? Cuida. Ele não nos deixa sozinhos, carregando a cruz sozinhos. Então é mentira do diabo quando vem. É verdade que você não pode comer nenhum fruto do jardim? É verdade que se você for da igreja, você vai ter que carregar a cruz na sua vida? É verdade que vai ter sofrimento? Você diz, é verdade, mas não só sofrimento, ele vai cuidar de mim. Não só cruz, eu terei Cristo também. Não só treva, mas eu terei a luz de Cristo dentro do meu coração. Então o diabo, ele é astuto. Ele primeiramente, ele pinta uma paisagem tenebrosa, escura, desanimadora, e depois diz, você vai querer seguir Jesus dessa maneira? Não caiamos na astúcia do diabo. É verdade, meu santo, tem cruz, mas tem alegria, tem cuidado, tem amor, tem misericórdia, tem providência de Deus na nossa vida. De modo que podemos dizer que nós teremos tribulações, teremos, mas teremos a consolação de Deus que cuida de nós. Mas prossigamos. Então, Eva responde e diz, não, nós só não podemos comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E Eva diz, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrerás. E aí o diabo diz, não é verdade. Vós não morrereis, vós sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Isto é, o diabo coloca a tentação da incredulidade, isto é, não é verdade o que Deus me diz, é exagero da parte de Deus, não precisa de tudo isso. Quantas vezes, quantos cristãos caem nessa sedução de querer seguir a Deus, mas escolhendo o que vai seguir, escolhendo que mandamentos vai obedecer, escolhendo o que para si é ou não adequado. Quando isso fazemos, estamos caindo nesta sedução do diabo que disse aos nossos primeiros pais, não é verdade, pode comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. E eles cederam e caíram. E diz a palavra que por um homem, segundo a leitura de hoje, entrou o pecado em toda a humanidade. Pois bem, meus irmãos, então Jesus vem então curar essa humanidade caída no pecado, e vem no campo do inimigo vencê-lo, nos ensinar a como vencer o inimigo, nos dá a sua vitória, com a sua vitória nos dá a sua graça, e com a sua vitória nos dá o seu exemplo, para que nós saibamos como combater o inimigo. O primeiro ensinamento que nós, olhando para trás, olhando para o Antigo Testamento, nós já devemos aprender é o que? Confiar sempre em Deus, mesmo quando não conseguimos ver com muita clareza. Confiar na palavra de Deus, nos esforçar por viver a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, porque Deus quer o nosso bem. Deus, por mais que nos apresente algo que possa nos parecer aqui e ali difícil e exigente, Deus isso nos apresenta para a nossa salvação. E o diabo, mesmo que apresente alguma sedução aparentemente satisfatória, virá depois para o nosso prejuízo aqui neste mundo e eterno. Pois bem, lancemos então um olhar para o evangelho de hoje, que é também uma luta com o pecado, mas agora Jesus sai vencedor. Diz que Jesus foi batizado, e depois de batizado ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado.
Lá chegando, depois que ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele sentiu fome. Ele sentiu a fragilidade da natureza humana. Entendeu, meus santos? Não foi um jejum de quarta-feira de cinzas. Não foi um jejum de sexta-feira santa. Foram 40 dias e 40 noites. Foi um jejum, uma penitência de verdade. E diz então que quando Jesus está ali experimentando a fragilidade do seu corpo, o diabo se apresenta a ele e diz, Mateus capítulo 4, versículo 4, Mateus 4:4, se és filho de Deus, a primeira tentação está aqui, nesta pergunta, se você é mesmo filho de Deus, então, o diabo, meus santos, qual era o objetivo do diabo? Era desvirtuar a missão de Cristo, afastá-lo da cruz. Todas as tentações, em todas elas, vocês verão que ele sempre quer afastar Jesus da cruz. Parece até que o diabo é bonzinho, né? Porque ele quer afastar Jesus do sofrimento. O diabo, vocês vão ver, ele não tem problema que Jesus seja rei, desde que ele seja rei à maneira dele, do diabo, desde que ele seja rei na sua lógica, não na lógica de Deus, desde que ele seja rei sem passar pela cruz e pelo sofrimento, desde que ele seja rei à maneira própria. Meus santos, uma coisa que eu sempre digo, quando eu acompanho algum seminarista, que ele vai ser padre, eu digo porque já ouvi isso e digo para mim mesmo, o diabo não se importa que a gente seja padre. Está aqui o diácono, que daqui a alguns meses vai ser padre. O diabo não quer necessariamente tirar o diácono José Tiago da vocação sacerdotal. Para ele é muito mais interessante, se ele for padre, a maneira do diabo. Para ele, porque ele fará muito mais mal sendo um padre perdido do que perdendo a sua vocação. Isso que eu digo para ele, eu digo para mim, porque eu ouvi isso tantas vezes. Então o que o diabo queria era apenas que Jesus fosse um Messias segundo a sua lógica, segundo a sua maneira, obediente a ele, ao diabo, e não ao Pai. E a vontade do Pai passava pela cruz. Percebe que se nós olharmos apenas com um olhar humano, parece que a lógica diabólica era mais interessante do que a lógica do Pai. Porque a lógica do Pai, a salvação que o Filho trouxe ao mundo, passava cruentamente pela cruz. E é disso que o diabo quer dissuadir Jesus. Então ele vai e diz, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Você está com fome, você já jejuou 40 dias e 40 noites, para que tudo isso? Para que essa radicalidade? Você é Deus, você pode multiplicar, fazer milagre, transforme as pedras em pães. O diabo estava tentando Jesus da mesma maneira que tentou o povo no deserto. Quando o povo estava atravessando o deserto e faltou pão e faltou água, o povo se revoltou contra Deus. Foi quando Deus disse por meio de Moisés lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Lá atrás, o povo havia caído, e aqui o diabo então tenta, novamente, o diabo é sempre repetitivo, né? Os pecados são sempre os mesmos, os contextos é que são diferentes. Ele não é criativo, ele não é criador é Deus. Pois bem, então ele apresenta novamente este pecado a Jesus, e Jesus não cede. Jesus diz, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Meus irmãos, é interessante, como eu falei a vocês, que o diabo ele tenta Jesus usando as Escrituras. Quando ele tenta Jesus dizendo, se és o Filho de Deus, Jesus, que conhecia as Escrituras, percebeu que o diabo estava se utilizando aqui de uma passagem do livro da sabedoria. Sabedoria, capítulo 2, versículo 18. Se o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o tirará das mãos dos seus adversários. Lá no livro da sabedoria já dizia isso. Então o diabo diz, olha, você é filho de Deus, você é justo, então você não precisa passar por privação, você não precisa passar por provação. Ele vai se utilizar disso novamente, vocês lembram, né? Quando? Lá na cruz, se és o Filho de Deus, desce da cruz, e nós vamos crer em você. Vê que é sempre uma tentação de tirar Jesus da cruz, porque na cruz estava a vontade de Deus. Meus santos, a gente não precisa se esforçar muito para ver que nós também somos tentados aí, né? Quando o sofrimento bate a porta da nossa vida, a nossa tentação também é o quê? É de descrer em Deus, é de desacreditar em Deus, porque se eu sou filho de Deus e estou sofrendo, tem algo errado. Se eu sou filho de Deus e tem provação e privação na minha vida, tem algo errado. E meu santo, minha santa, não tem algo errado. Se você é cristão, se você é católico e está passando por provação, é porque você está configurado junto a Jesus. Ele também passou por provação. Se você é católico e está passando por privação, você está sendo configurado a Jesus, porque Ele também passou por privação. Se você é perseguido, se você é caluniado, se você experimenta a morte a cada dia, tristeza, Jesus também passou por isso. Ele disse, minha alma está triste até a morte. Percebe? Então nós não podemos deixar que a nossa fé se abale quando o sofrimento bate a porta da nossa vida. Ali, mais do que nunca, precisamos pedir a Deus o quê? Forças. Senhor, por misericórdia, dá-me forças para que eu não sucumba na provação, na privação, no sofrimento, para que eu não desanime diante da tribulação, porque a nossa tentação é essa. E foi exatamente por esse caminho que o diabo tentou chegar ao coração de Jesus, mas não conseguiu. Jesus diz, não só de pão, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus aqui é interessante que Jesus mais adiante, ele vai multiplicar os pães, mas por que é que aqui, ele não aceitou transformar as pedras em pães, mas lá à frente, ele vai aceitar multiplicar os pães? Porque, meus santos, lá à frente, as pessoas estão buscando Jesus, o ensinamento, estão buscando primeiramente Deus, e depois Deus lhes deu o pão em acréscimo, mas a primazia está em Deus. Em primeiro lugar estava Deus, eles buscaram a Deus, e Jesus viu que depois eles não tinham pão, e Jesus multiplicou os pães. Aqui o diabo coloca a primazia no pão, no sustento, isto é, não tem que sofrer por causa de Deus, você tem que buscar a sua satisfação, o seu alimento, a sua realização. Então Jesus aqui, ele subverte a ordem do diabo. O diabo coloca o quê? Primeiro você e depois Deus. E Jesus coloca primeiro Deus e depois eu. Primeiro a vontade de Deus, primeiramente a vontade de Deus, primeiramente a adesão à palavra de Deus, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Precisamos, meus santos, colocar isso na nossa alma, crer nessa palavra. Isto é, você crê nisso? Não responda rápido. Você crê de verdade que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus? Isto é, que a palavra de Deus, que Deus está em primeiro lugar, que Deus é o mais importante, que Deus é o essencial,
que quem a Deus tem nada falta? Você crê de verdade nisso? Meu santo, a grande maioria aqui, a grandíssima maioria aqui, terá que dizer com toda sincera humildade: Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Porque a grande maioria aqui padece de fé suficiente. A grande maioria aqui vai ouvir também essa palavra e dizer: meu Deus, eu preciso ter essa sabedoria. Porque quantas vezes eu coloco primeiramente o pão em precedência, coloco o pão em primeiro lugar. O pão aqui significa tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é conforto material, tudo aquilo que é segurança material, tudo aquilo que é satisfação material. Nada disso é mal. Não estamos dizendo que a segurança material seja má, que o conforto material seja mau, que o alimento material seja mau. Não. Mas em primeiro lugar está a nossa união com Deus, a nossa amizade com Deus, a nossa ligação com Deus. E quantas vezes nós, na prática da nossa vida, colocamos em primeiro lugar tantas outras coisas que não Deus. Veja a sua vida. Quantas horas você trabalha por dia? Em torno de 8 horas. Quantas horas você dorme por dia? Em torno de 6 horas. Quantas horas você relaxa, você assiste a um programa, você faz um lazer? Mais ou menos 1 hora por dia. E quantas horas você dedica a Deus, aquele que deve estar em primeiro lugar na sua vida? Percebe? Quando você para e sai da teoria e coloca na prática da vida, você vê que não é bem assim. Isto é, que infelizmente essa palavra também nos questiona a todos. Nem só de pão vive o homem, mas primeiramente de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pois bem, Jesus venceu a primeira tentação. O diabo vai e tenta novamente e novamente com a Sagrada Escritura. Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Isto é, pode se lançar daqui de cima. Todo mundo vai ver que você é Deus, porque todo mundo vai ver que os anjos vieram em seu socorro. Todo mundo vai acreditar em você. Seria um caminho muito mais fácil, né? Se Jesus se jogasse de cima do templo e os anjos saíssem do céu e segurassem Jesus, todo mundo ia crer que ele era o Filho de Deus. E o diabo apresenta uma passagem da Escritura, do Salmo 90. O diabo está citando o Salmo 90 para Jesus, que conhecia o Salmo 90. E Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Quantas vezes, meus irmãos, o povo de Deus tentou a Deus? Lá no livro do Êxodo, no capítulo 17, no versículo 7, o povo no sofrimento gritou: Deus está ou não está no nosso meio? Deus está ou não está conosco? Jesus não fez. Jesus não colocou Deus no canto da parede. Jesus não forçou uma atitude de Deus. Às vezes, a nossa oração é uma oração que é uma tentação para Deus. Rezamos exigindo que Deus faça o que nós queremos. Rezamos e dizemos: Senhor, até parece que o Senhor não cuida de mim. Chantagem emocional. Deus não cai nessa. Deus não cai em chantagem emocional. Olha, Deus já conhece isso, olha. Então não adianta fazer chantagem emocional, querer colocar Deus no cantinho da parede. Parece que o Senhor não me ama, parece que o Senhor não cuida de mim. O povo de Deus fez isso. Deus está ou não está conosco? Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou fazer isso para obrigar Deus a fazer algo por mim. Eu não vou fazer isso para obrigar uma atitude de Deus para comigo. Assim também deve ser a nossa oração.
uma oração humilde, uma oração sincera, que apresenta a Deus as necessidades, mas que diz: Senhor, mas que seja feita a Tua vontade, Senhor, porque eu creio que a Tua vontade é sempre o melhor para mim. Eu estou te pedindo, Jesus, um emprego, eu estou com dificuldade financeira, eu estou com dívidas para pagar, mas Jesus, o Senhor sabe, se o Senhor não quer me mandar um emprego agora, eu estou procurando, mas se o Senhor não quer mandar um emprego agora, é porque eu tenho que passar por essa provação. Me dá fé, para que eu não desanime diante da provação. Me dá coragem para eu continuar a cada dia persistindo no Teu caminho, e não querer colocar Deus no canto e fazer chantagem, querendo obrigar a Deus a fazer a própria vontade. É tentação. O diabo apresentou isso para Jesus, e Jesus não cedeu. Para quê? Para nos ensinar, para que não cedamos também nós diante da tentação. E a última foi a tentação mais clara. O diabo leva Jesus para um alto monte, diz aqui, novamente o diabo, versículo 8, novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e lhe disse: eu te darei tudo isso, isto é, tu serás Cristo Rei. E a vocação de Jesus era ser rei, mas não segundo a lógica do diabo. E o diabo disse: olha, tu atingirás este fim, se te colocares nos meus meios. Não é a tentação muitas vezes nossa também? Isto é, nós temos fins bons, santos, mas se queremos alcançar aqueles fins bons por meio da mentira, da desonestidade, da injustiça e do pecado, o fim não justifica o meio. Jesus nos deu este exemplo. Mas olha, eu vou ajudar muita gente com isso, mas isso você alcançará de uma maneira desonesta? Sim, então isso é mal, isso não é bom. Mas se eu alcançar aquele emprego, eu vou ajudar a minha família, mas para alcançar aquele emprego, eu tenho que ser desonesto, eu tenho que me prostituir, eu tenho que mentir. Então isso não é bom, isso é mal, porque o fim não vai justificar o meio, o caminho para você alcançar. Jesus tem a finalidade de ser rei, mas não de qualquer maneira, mas rei segundo a vontade do Pai. Meus irmãos, nós poderíamos aqui seguir à frente, porque a aplicabilidade disso na nossa vida é imensa, mas que nós hoje, neste primeiro domingo da Quaresma, peçamos aos santos anjos de Deus que nos aconselhem em 2 bons propósitos que nos acompanhem nestes 40 dias. Nos aconselhem na nossa vida de oração, para que perseveremos na vida de oração, para que tenhamos a luz necessária para identificar a vontade de Deus no nosso dia a dia. Se isso fizermos, faremos bem a nossa Quaresma. Se isso fizermos, nos prepararemos bem para a Santa Páscoa. Se isso fizermos, nós tornaremos o nosso coração semelhante ao de nosso Senhor. E esta é a finalidade de todo o advento, de toda a Quaresma, de toda a Páscoa, de toda a nossa vida. Ter um coração semelhante ao coração de nosso Senhor. Que Deus nos conceda a todos nós uma santa e abençoada Quaresma, para que nós atinjamos o quanto antes esta finalidade de toda a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.